Olá, amigos, para o programa Debatendo Joana de Ângeles, aprofundamentos na série psicológica. Chegou o momento de iniciarmos os debates, as conversas, bate-papos, através do olhar da nossa mentora Joana de Ângeles, daquelas reflexões que ela nos propicia a partir do momento em que ela nos oferece uma ponte entre a psicologia profunda da atualidade com aqueles ensinamentos que são trazidos por Allan Kardec e que nos revelam a existência de um plano espiritual. Pois bem, estamos neste momento, cada um em nossos lares, a maioria de nós, devido à pandemia do Covid-19, que vem tocando a toda a humanidade em um movimento psicológico e espiritual que nos diz respeito a todos, sem exceção, pois não há país no planeta, não há espaço aonde ele não esteja tocando de uma forma ou de outra. Uns mais profundamente, alguns países de forma mais profunda, e outros nem tanto. Quais são as reflexões que este momento pode nos trazer? O que está vindo à tona em termos de dinâmica coletiva, em termos do nosso processo de individuação da coletividade? A palavra individuação, cunhada por Carl Gustav Jung e bastante utilizada pela mentora Joana de Ângeles em sua série psicológica, ela diz respeito a uma integração psicológica que nos é possível ao longo da nossa encarnação. Seria o processo de tornarmos-nos a nós mesmos. É um processo de transformação profunda, bastante planificadora, bastante congratuladora, e que diz respeito, como ela nos traz no livro Vida, Desafios e Soluções, como também no livro Triunfo Pessoal, diz respeito à meta da nossa encarnação. E se nós temos um processo de individuação pessoal, temos também um processo de individuação como sociedade, como coletividade. De alguma forma, podemos relacionar também com um processo espiritual da coletividade que nos é trazido pelos espíritos, no livro dos Espíritos, no livro A Gênese, a Allan Kardec. Pois eles falam de um desenvolvimento espiritual possível a toda a coletividade. No livro A Caminho da Luz, Emmanuel nos traz um pouco dos bastidores espirituais dos processos históricos que nos tocam. Pois bem, hoje então nos encontramos, junto ao nosso colega Gelson, Luiz Roberto, a Sheila Simões, psicólogos, analistas junguianos. A Sheila foi na sua formação, o Gelson analista, já foi presidente também da AJB, Associação Junguiana do Brasil, conhecidos nossos aqui da Associação Médico Espírita, do canal TV Amérix. Então, Gelson, quer dar um oi aí pro pessoal que está assistindo de casa? Tudo bem, gente? Uma alegria estar com todo mundo aqui, compartilhando esse momento, nesse tema tão importante e pertinente para nós, ainda mais nos momentos de hoje. A Sheila também. Sheila, quer dar um oi aí pro pessoal? Oi, pessoal, que bom estar aqui com vocês. Espero que a gente consiga refletir bastante sobre esses momentos, mas também que nos acalmemos, que possamos encontrar juntos, um caminho aí mais suave, para nós. Então, junto desses nossos queridos convidados, que vocês já conhecem dos cursos de Joana de Ângeles, como também do programa Debatendo Joana de Ângeles, com seus episódios, com as suas falas, sempre muito lúcidas. Vamos refletir, então, pessoal, sobre esse movimento coletivo. Que momento é esse da nossa humanidade, dentro das nossas reflexões possíveis? Que momento psicológico, que momento espiritual que está nos tocando a todos? Como nós podemos utilizar Joana de Ângeles? Primeiro, eu gostaria de ouvir a Sheila, nas suas reflexões. Tá bem. Obrigada, Alexandre. Bom, eu penso que nós temos muitos aspectos para abordar, não é mesmo? É claro que nós vamos entrar pelas questões mais individuais, mas eu também gostaria de chamar a atenção para as questões em família, porque eu acho que isso é uma expectativa, de muitos dos nossos ouvintes, como lidar com as dificuldades familiares. Mas eu fiquei pensando assim, a minha primeira impressão quando veio a notícia
do Covid e a quantidade de desencarne coletivo, né? O desencarne coletivo tão avassalador, o número de pessoas que estavam desencarnando, eu fiquei pensando assim, eu acho que Deus está nos chamando para um tete-a-tete, sabe? Deu uma sensação assim dessa intervenção do sagrado na nossa vida e de que era importante a gente chegar bem pertinho dele mesmo e olhar o que será que ele está nos trazendo nesse momento, né? Individualmente, é um desafio até maior, eu fico pensando, pelo fato de que a gente está com o isolamento, a gente precisou inaugurar uma nova forma de viver com a família. Por incrível que pareça, a gente estava muito perdido nas tarefas, nos trabalhos, nos excessos, né? Como Joana de Ângeles nos diz, sim. Então, eu penso que para quem está mais inconsciente de si, como Joana fala, né, mais adormecido, talvez tenha encontrado maior dificuldade, esteja encontrando uma maior dificuldade diante do isolamento, porque tudo que antes, né, ficava disfarçado no dia a dia, nas tarefas, nas festas, como Joana traz assim, as festas barulhentas, agora não, né? Agora a gente precisa quietar e principalmente estar junto daqueles que antes a gente via poucas horas por dia. Então a família antes se relacionava, né? Estava confinada, podemos dizer assim, à noite e no final de semana, né? Quando isso acontecia. E agora? Agora são praticamente 24 horas para quem pode ficar em casa. Para aqueles que ainda estão indo e vindo, talvez não tenha mudado tanto, mas eu penso assim que essa obrigatoriedade, ela acaba trazendo muito mais resistência para as pessoas aderirem ou não, do que se não fosse assim. É uma obrigatoriedade social, mas também nós estamos nos colocando, né, diante do outro e fazendo aquilo que Jesus nos recomendou, fazer ao outro o que nós gostaríamos que fizessem a nós. Né? Então vejam que nós estamos trazendo uma questão, né, estamos jogando aqui nesse início de conversa, como é que nós estamos nos colocando diante daquilo que Joana promove aqui no livro O Despertar do Espírito, no primeiro capítulo, ela diz assim, que nós precisamos, o ser interior, então, ele precisa buscar, né, a sua autorrealização. Então, ela diz que é todo um lento e complexo processo de despertamento, desenvolvimento e amadurecimentos psicológicos de todas as adormecidas potencialidades íntimas que estão latentes no ser humano. Ela continua. E aí, no finalzinho, ela fala das paixões do ego nessa frase, tá? No primeiro capítulo do Despertar do Espírito. E eu quero trazer essa passagem para chamar atenção, então, para como nós, anestesiados pelas exigências da sociedade, do trabalho, né, daquilo que nós colocamos para a nossa vida como excesso mesmo, então eu chamo atenção para o excesso que nós vivíamos e para o que nós estamos encarando como sendo, talvez, o mínimo necessário, ou vivendo com pouco, ou vivendo com menos excessos, né? Vamos pensar, o que será que a gente está trazendo para as nossas relações familiares? Tem várias dificuldades que a gente pode pensar em relação a lidar com filhos pequenos, filhos adolescentes, ou só entre adultos, pessoas idosas que são do grupo de risco. Cada uma dessas particularidades poderia ser desenvolvida aqui. Vamos ver o que o pessoal acha melhor para a gente falar, né? Mas uma das questões que eu acho que é legal a gente pensar é como é que foi constituído, então, como está sendo constituído, então, para nós, o ambiente privado e o ambiente público. Porque não é pelo fato de nós estarmos isolados que nós não estamos interagindo nesse ambiente público, né? Acho que é por aí que a gente vai começar falando. Excelente, Sheila, porque um colega nosso, Jungiano, estava até justamente comentando comigo esses dias, essa questão da mistura de ambientes. Vejamos bem, nós estamos aqui em casa, na sua casa, na casa do Gelson, na casa de inúmeros espectadores que estão nos acompanhando, ou seja, esse espaço que a virtualidade nos permite,
ele de certa forma concretiza uma aquisição que, em termos de homo spiritualis, nós já temos há muito tempo, só nós não sabemos disso, que é a capacidade de conexão. Nós estamos todos conectados como família humana, os nossos pensamentos atravessam o planeta, somente que através da mediunidade que se chega a essa constatação, essa conscientização, mas muitas vezes não se dá conta. E o Homo Virtualis, ele ainda remando, mesmo que nós já estejamos na tecnologia 5G, ele ainda remando, ainda de forma, digamos, um pouco primitiva, ele já vai nos apresentando esta realidade, né? E nós estamos justamente, né, isolados dentro dos nossos lares, né, nesse movimento de introspecção, mas os ambientes eles se misturam, né? Então nós estamos muitas vezes percebendo como que é a casa dos nossos pacientes, os seus quartos, as suas salas, né? Durante a semana, o que eu vejo de gato passando na frente da câmera, impressionante, os gatos ficam pulando por cima dos pacientes, da câmera, né? Então a gente quieto aqui em silêncio aqui para poder gravar, enquanto isso, às vezes a gente escuta as crianças se estapeando ali no outro cômodo, né? Então, mesmo que a gente queira, isso acaba invadindo, então, esse espaço, isso é natural, né? O que nos leva, né, Sheila, dentro do que está falando, a pensar sobre um período de muita paciência, né? Porque convive a paciência. Joana de Ângeles, ela traz no Psicologia da Gratidão aquela simbologia, né, de um conto, claro, né, que isso é simbólico, alguma pessoa aí com conhecimento zoológico vai dizer que não é bem assim, mas em que, em uma era glacial, então, os porcos-espinhos, tomados pelo perigo da extinção por causa do frio, eles resolvem, então, todos se aglomerarem, se juntarem para se aquecerem com o calor uns dos outros, não é? Porém, conforme eles se aproximam, os espinhos deles começam a machucar um ao outro. Começa a sair sangue, faz ferida. E aqueles, então, mais machucados, ou seja, mais ressentidos das dores da aproximação, eles preferem, então, se isolar do grupo. Só que esses que se isolam, no período glacial, morrem congelados. Então, aqueles que sobrevivem, percebendo que os que se isolaram morreram pelo frio, eles resolvem, então, permanecerem juntos, mas respeitando um pouco mais a distância entre eles, né? Então, uma metáfora que a Joana de Ângeles usa, no livro Psicologia da Gratidão, para nós encontrarmos uma forma mais adequada de aprendermos a respeitar essas duas polaridades do arquétipo das relações sociais, né, do instinto gregário, que é a necessidade do coletivo, mas a necessidade da individualidade. Então, agora nós estamos voltando para a individualidade, mas também tem essa forma diferente do coletivo. Eu penso que essa questão que a Sheila coloca, né, não só envolve a questão da paciência, mas, com certeza, toda essa dinâmica do cuidado, o tema do cuidado, né? Se, de um lado, esse excesso que tu fala, né, Sheila, que é questionado, né, que a pandemia vem questionar esse homem heróico, preso no ter, no fazer, né, desempenho, sucesso, realização egóica, a persona. Então, a gente é chamado a se recolher, né, a romper com essa imagem heróica do ter e do fazer, e voltar para dentro, né, para que, nesse processo de recolhimento, possa ter essa expansão do self, e novas dimensões aí de relacionamento, né, onde, como bem falou Alexandre, a gente começa a estabelecer essa visão mais ampla de relações, onde a conectividade, né, não mais o cérebro que nos configura, não mais o corpo físico, que é a imagem da nossa dimensão humana, mas a mente mundo, né, essa mente mediúnica, conectiva, que se estabelece não só por mente, mas pela via do coração, e a gente poder encontrar novos caminhos, esse eu acho um grande desafio, né, de relações, não só dentro da família, né, mas nessa dinâmica também com o mundo. Uhum. Novos caminhos. E, Gelson, nós estamos num momento em que, em termos principalmente da sociedade ocidental, né, nós estamos forçosamente
tendo que sair daquele excesso da extroversão, pois nós somos uma sociedade ocidental muito extrovertida, ao contrário do Oriente clássico, né? Não o Oriente industrializado, mas o Oriente clássico. Tu achas que essa emergência, essa crise, pode ser uma oportunidade para isso, para trabalharmos um pouco mais a introversão? Eu acho que nesse momento de crise, né, que a gente vive atualmente, que toda civilização chega um momento que entra em colapso, né? E eu acho que está no momento de vários sintomas do colapso da nossa sociedade moderna, da crise da modernidade, que é a pós-modernidade, onde vários sintomas se apresentam, entre eles o número cada vez mais elevado de suicídio e de depressão, doenças mentais. Então, esse momento é uma enantiodromia, né? Uma virada, né? Um movimento de oposição, de extremismo que a gente está vendo aí. Então, claro, nesse movimento enantiodrômico, para ver uma metanoia, né? Uma transformação, a gente está sendo chamado a olhar para o outro lado da realidade, né? Seja a nível de potencial, seja de sombras, né? Que abarcam nossa realidade e que estão sendo confrontadas nesse momento. Sabe, Gelson, que eu penso na questão da ansiedade, que é algo que tem aumentado bastante, a gente observa, não sei se vocês têm visto isso entre os pacientes, aqueles que já tinham um processo de ansiedade estão sofrendo mais ainda, e os que não tinham propriamente assim uma expressão da ansiedade começaram a observar isso, e os riscos que eu tenho percebido é que eles acabam colocando essa ansiedade em outras áreas da vida. Então, por exemplo, compras, né? Compras é algo, o consumismo parece que também aumentou em relação à ansiedade. Parece que está proporcional isso daí. Eu fico pensando assim, se a gente, nessa busca, né, por coisas excessivas fora, né, também não estamos fazendo isso através das compras pela internet, através dos excessos, assim, de comunicação por tela, né? Eu fico pensando nessas questões da ansiedade. O que a gente pode pensar, então, né? A pandemia nos puxa para dentro, mas a ansiedade continua nos puxando para fora. O que vocês acham? É o momento do confronto da ansiedade, né? Porque a ansiedade, ela tem aquele fator, porque se ansiosos vamos trabalhar mais, se ansiosos vamos beber mais, vamos jogar mais, vamos nos divertir mais, isso até pode nos distrair momentaneamente, mas isso não muda o motivo da ansiedade. Então é necessário que, de uma forma ou de outra, nós façamos aquela introspecção, né? Então, que o Gelson falou que esse momento de crise, ele faz com que nós possamos nos chocar com alguns elementos e olhar para ele com mais atenção. Pode falar. Tem uma tendência também das pessoas colocarem ansiedade como uma preocupação exagerada em relação ao futuro, né? Eu acho que a ansiedade que a gente vive nesse momento, de um lado, tem a ver com essa aceleração do tempo, né? E esse excesso, como a gente estava comentando antes, né? De estímulo, de buscas, né? Ditado pela consciência coletiva, ligado a essa ideia do sucesso, do dinheiro, da gratificação. E no movimento da pandemia, a gente perde essas referências, né? E aí isso gera ansiedade, porque onde a gente vai colocar isso, né? Então, ou a gente reforça o padrão, buscando, como a Sheila falou, continua comprando bebidas, né? Compensando isso de certa maneira, e que não preenche, né? Então, de uma maneira, a gente tem uma ansiedade pelo excesso tanto dos estímulos como dessa busca de compensar tudo isso, e uma ansiedade natural também desse momento que a gente vive, que é de incerteza, né? Eu acho que é um momento que as pessoas estão muito inseguras, né? Tem uma série de questionamentos a nível político, a nível econômico, de insegurança em relação aos ganhos, à profissão, aos modos de vida, até de ser, né? Que isso, de uma maneira, se impõe, e não só questões concretas do ponto de vista da vida individual de cada um, mas desse ambiente espiritual, dessa atmosfera psíquica coletiva,
que a gente vive nesse momento, né? Então, minha ansiedade não é só minha ansiedade, é o medo e a ansiedade desse momento que se une enquanto realidade mundial que a gente vive também, né? Não, aí que entra a questão da sombra coletiva. Então, é bem como você está dizendo, a minha ansiedade não é só minha, né? O quanto essa ansiedade eu também estou compartilhando com todo mundo, com todo o mundo, né? Não é nem só a minha casa, a minha cidade, não, é literalmente o mundo, né? Com certeza. Porque aí se fala do não visto, né? O vírus é um elemento invisível. Tu sai na rua, tu não sabe se o vírus está ali entre as pessoas com que tu cruza, se por acaso tem que fazer um supermercado, ou as pessoas Sim. que têm que trabalhar de uma forma ou de outra, né? Os serviços básicos, elas ficam carregando esse medo, porque isso também dá espaço para uma paranoia. Tu não consegue simbolizar até que ponto esse vírus está aqui ou até que ponto não está, né? Até que ponto é um excesso de zelo ou até que ponto nós não estamos agindo de forma heróica, saindo muitas vezes às ruas sem o cuidado necessário e estamos aí nos comprometendo fisicamente e também aquelas pessoas que nós podemos transmitir. E vocês tocaram num ponto essencial, né, que é a questão da sombra coletiva, né? O Murray Stein, analista junguiano, ele trabalha a ideia do coronavírus como uma sombra que envolve o planeta, né? Então, assim como ele fala da anima mundi, aquele termo junguiano que diz respeito ao mundo interconectado, né? Ao mundo almado, cheio de simbolismo, cheio de sentido, de significado, ele também usa o termo umbra mundi, dizendo respeito a uma sombra coletiva que vem à tona, né? E tem algumas reflexões interessantes do Emmanuel sobre isso, assim como do apóstolo João, porque justamente o período de transição planetária, que os espíritos já vinham falando há bastante tempo, e que teria tido um início de uma fase mais potente, principalmente com o advento do Livro dos Espíritos, com Kardec, e que nós estaríamos cada vez mais de uma forma mais acelerada, nos adentrando num movimento de transição, de transformação, para que nós possamos encontrar o melhor que há em nós, passando então de um mundo de provas e expiações para, em termos de coletividade, chegarmos ao status de um mundo de regeneração. Isso se fala de uma transformação interna de todos nós, de um trabalho, de um crescimento. Então é natural que, para que possamos encontrar o que é melhor em nós, os nossos débitos, as nossas sombras, as nossas imperfeições, essas questões que fazem parte de todos nós como seres humanos, isso é natural, né? Faz parte do nosso processo evolutivo. É necessário que elas venham à tona de tempo em tempo. E Jung, ele analisa a emergência da Primeira Guerra Mundial e da Segunda justamente como uma sombra coletiva que veio à tona, né? Então ele fala que o século das luzes, que é o século XVIII e o século XIX, marcados pela Segunda Revolução Industrial, pelo crescimento da racionalidade, pelo crescimento de inúmeras ciências, a psicologia, a química, né? Novos passos na física, dentro então do homo tecnológicos, ele dá largos passos neste período. Ele fala que esse excesso do racionalismo deu espaço para que viesse uma sombra de irracionalidade, quando ele usa a simbologia que Wotan, que é um deus nórdico, né, um deus germânico, Wotan, a besta loira, ela vem do inconsciente para a superfície, analisando principalmente aí o advento do nazismo naquela época, né, como uma fúria muito grande que tomou conta do planeta. E os espíritos já falavam que numa época de transição planetária é natural que toda essa nossa negatividade, esses nossos karmas coletivos, a nossa violência ancestral de muitas épocas do passado, de certa forma, querem ser trabalhadas, né? É um período propício para a transformação, para encontrarmos a paz, porque a paz, em vários níveis, não é uma paz que se dá em tempos tranquilos. A paz, ela precisa do desafio. Nós precisamos da tensão para entendermos o significado de nos perdoarmos, de compreender o próximo, né? Não é só quando está tudo certo que a gente compreende o próximo, né? É quando, de alguma forma, a gente está tendo que lidar com algum tipo de tensão e algum tipo de medo, né? Pessoal, nós poderíamos pensar que, assim como nesses vários períodos, né? Revolução Francesa, Primeira e Segunda Guerra Mundial, né? Períodos, assim, cheques
de crescimento humano, nós também estaríamos passando por um movimento assim de sombras coletivas, seja em termos de vibrações espirituais, seja em termos de elemento psicológico, de sombras que estão vindo para a superfície, a fim de que possam ser olhadas, trabalhadas? O que vocês acham? Pode dizer. Não, com certeza, né, Alexandre? Eu acho que é um momento extremamente delicado que a gente vive, né? E como a gente vive é um confronto, né? É uma oportunidade, não é uma garantia, mas a gente está de uma maneira aí sendo desafiado a uma nova consciência, né? E uma nova condição de maturidade psicológica e espiritual do homem atual, né? De sair dessa infância espiritual e começar a ser responsável e comprometido consigo e com o planeta, né? E aí tem toda uma sombra individualista, hedonista, uma série de elementos, né, que de uma maneira trazem um questionamento das escolhas que a gente tem feito enquanto postura existencial, né? Então, até um tempo atrás, um paciente meu estava trazendo a imagem do coronavírus, né, que é a forma de coroa, né? Então, e a coroa com uma mandala, né, como um símbolo da realeza, um símbolo do self também, né, da totalidade, né, o rei como o grande regente, o elemento autorregulador da comunidade, né? Então, quem é que está regendo a nossa vida? Então, talvez, acho que o coronavírus vem questionar qual é o regente da nossa vida até esse momento. E que essa regência não deu certo. Ela, né? Então, essa regência do ego, né, que quer conquistar, dessa persona onipotente, né, baseado em valores materiais, dessa sombra extremamente individualista, egocêntrica, né, de querer possuir a todo sem critério, né, todos esses sintomas que a gente vem vindo aí, está sendo colocado em xeque essa coroa pesada, né, dessa sombra que a gente elegeu como o nosso Deus, né? O Jung diz, a gente não pode viver sem deuses, mas a gente pode escolher qual é o Deus que a gente quer usar para o nosso altar. Então, acho que é o Deus que está do nosso século XX, que veio vindo, que está sendo questionado nesse momento, né? E para a emergência dessa nova consciência, dessa essência espiritual que, apesar das tradições todas trazerem, né, como uma realidade, né, inexorável, né, e a gente vem negando até esse momento. E nesse momento parece que é o momento de se confrontar entre esse homem velho, forçadamente identificado com os valores materiais, e esse homem espiritual agora, que está na hora de assumir, e assumir como um compromisso, não só consigo, mas com a realidade espiritual do planeta também. Gelson, fico pensando assim que, além de um confronto que nós estamos sendo levados a fazer, porque, como eu estava dizendo, né, quem estava mais inconsciente de si pode estar sentindo como confronto, mas quem tem já um trabalho realizado, ou está realizando, né, tem a ideia de um reencontro com esses espaços internos. E aí eu fiquei pensando ainda dentro do simbolismo do Covid, aquilo que ele causa como sintoma, que é um dos mais graves, que é a falta de ar. E aí, será que isso também não é um chamamento, né, para aquilo que a gente vivia nesses excessos, né, nessa rapidez? Porque eu penso que aqueles que viviam num trabalho excessivo de 10, 12 horas por dia, mal respirava curtinho, né, aquela respiração superficial. Então tem isso também que parece que o Covid está anunciando para nós. Poxa, aprenda a respirar, né, para que o ar que possa entrar, ele realmente preencha esses espaços todos. Então eu acho que esse chamamento que nós estamos recebendo do reencontro, né, desse momento em que você vai, a Joana também diz aqui, né, que é necessário, para que se desenvolva a individualidade, é necessário que se rompam as amarras dos exagerados vínculos sociais, tá? E para que isso aconteça, somente voltando para dentro de si, ela fala aqui na continuação do texto, se não acontecer retorno a uma vida simples, tá? Que a vida possa ser realmente percebida, inclusive ela traz aqui uma provocação de que viver também é uma experiência de morrer. Olha que bacana, nós estamos falando num período de tantos desencarnes, e a Joana fala, viver também é uma experiência de morrer.
Ou seja, até para morrer, né, nós também estamos tendo um tempo de reflexão, né? Com certeza, e a ideia do ar, né, como espírito, né, a Sim. pneuma, né, em latim, ou ruach, no hebraico, né, a ideia de que é uma doença que vem questionar o movimento também espiritual, né, novos ares, né, como se também fosse um movimento de que a gente pudesse não só questionar o que a gente põe para dentro, né, que nos alimenta espiritualmente, né, e toda essa questão que tu fala também da falta de ar, da incapacidade de poder respirar, né, poder realmente fazer esse movimento, né, de progressão e regressão da libido, né, de expansão e recolhimento, né, que a vida o universo também é uma grande respiração, né, e a gente poder estar num ritmo diferente, mas trazer um novo ar, né, uma nova consciência espiritual também para nossas vidas. Bem interessante essa ideia da simbologia do ar aí. Olha que interessante isso aí, né, Sheila, que tu trouxestes dessa volta do simples, essa reconexão com a natureza que, de certa forma, o homem desfez. Eu vejo muita gente analisando esse aspecto, né, porque justamente o surgimento do coronavírus, desse novo coronavírus, que já foi adiantado por muitos especialistas pelos excessos do homem sobre a natureza, a forma predatória que nós assumimos, né, em que passa do ponto da necessidade, em que simbolicamente seria também uma reclamação da natureza ante o ser humano, né? Tem muita gente que está colocando esse aspecto simbólico, né? E que nos traz uma necessidade de restabelecermos a forma pela qual nós nos relacionamos com o meio ambiente na nossa volta, né? O retorno de Francisco de Assis, o retorno do Irmão Sol, da comunicação adequada com a natureza. Não quer dizer que nós não possamos ser industrializados, pós-modernos, cheios de tecnologias e satélites, mas é necessário que nós possamos respeitar a nossa casa, né? A Mãe Gaia, a Mãe Terra, né? Que recebe a nossa humanidade, para que nós possamos nos restabelecer como parte desse organismo maior, né? E eu acho que tu já adiantou um pouco aí, Sheila, de uma questão que eu quero perguntar para vocês, né? Como utilizar os potenciais criativos da alma neste momento, em termos de resiliência, em termos de potencial psicológico, e tem mais uma pergunta aí para o final, dentro desse aspecto. Ah, tá. Pensei que você ia fazer tudo junto. Eu ia fazer, mas eu pensei, vamos segurar um pouquinho. Vamos pegar isso aí, né? Como é que a gente pode usar o nosso potencial criativo, então, nesse processo? Eu pensei, assim, que nessa parada que nós estamos fazendo, né, seja trabalhando home office, seja saindo um pouco só de casa e voltando, ou não, o Gelson trouxe as diversas carências que nós fomos também obrigados a perceber. A carência política, a carência econômica, várias carências. Nós entramos num período de carência agora, né? Então, nós temos que realmente reaprender a lidar com tudo que a gente já tinha adquirido antes. E aí, talvez, estamos vivendo nesse período de carência realmente uma falta muito grande. A gente tem percebido, né, quantas famílias estão precisando do básico mesmo. E precisar do básico, ao passo que antes nós estávamos vivendo num roldão de uma mídia, né, que não parava de trazer estímulos, né? Eu acho que é isso que a gente precisa questionar na nossa vida, né? Que é aquele que a gente está seguindo. O Gelson falou que a gente precisa de um Deus. Qual é o Deus que a gente está seguindo? Esse Deus que a mídia vai trazendo todos os dias, né? Como necessidades entre aspas, né? Não é uma necessidade, é uma necessidade criada para nós, né? Muitas vezes que a gente acaba comprando literalmente essa necessidade para a nossa vida. Mas eu penso que essa olhar com parcimônia, sabe? Aonde eu vou chegar? Naquilo que eu estava vivendo, onde eu vou chegar de agora em diante? Será que eu vou olhar para qual Deus, né? Que Deus é que realmente vai me preencher? Mas fora isso, a Joana fala
da vida saudável, né? Que é necessário nós buscarmos uma vida saudável para poder ter esse autoencontro, para poder voltar realmente para o self, né? Para o ser imortal que somos nós. Se não for saudável, se não for um olhar mais dedicado a essas entranhas, realmente, essas partes, como eu disse, assim, esses espaços que antes estavam ou vazios ou totalmente escuros, porque a sombra realmente não deixava, não permitia, né? Não deixava a gente acessar esses espaços. Então, a gente está tendo essa oportunidade, as nossas origens, de Joana. Nós podemos voltar às nossas origens, né? Que Jung mesmo diz, né, que nós nascemos... Como é? Nós nascemos original e morremos cópia, não é isso? Então, talvez seja essa originalidade mesmo que estava perdido, que se a gente não prestar atenção, quando voltarem a nova vida, né, quando a nova vida voltar para nós, que é essa vivência mais exterior, o que nós vamos fazer com esses espaços que nós estamos descobrindo, né? Excelente, né? Para a gente não passar por esse período sem levar nada conosco, né? Porque a gente fala muito em esperar passar, temos paciência, vai passar. Claro que é essencial lembrarmos disso, né? Uhum. Só que não vamos entrar numa ilusão de simplesmente passar, ufa, deu, passou. E a nossa transformação, né? O que a gente leva em termos pessoais de aquisição, tendo aquela compreensão de que estar na Terra, o processo reencarnatório, é um processo altamente transformador. Nós não estamos aqui a passeio, né, como é dito. Nós podemos muito bem acabar enterrando o nosso talento na Terra, que é nos anulando, né? Então a gente vem para cá, se diverte, fica no bem bom, de certa forma, e não tem aqueles enfrentamentos necessários. Então isso que tu está falando é muito importante, isso que os dois trouxeram, né? Que a que Deus nós vamos eleger, né? Usando aquele simbolismo que Jung fala dos deuses da mitologia, né? É de certa forma perguntar sobre qual paradigma nós iremos viver, qual é a nossa ótica de enxergar a vida, seja a vida interna quanto a vida externa, sob que olhar, né? Gelson, tu ia falar alguma coisa? Eu acho que em cima disso que estou trazendo, essas questões que já vem trazendo por muitos autores, né? Sobre a questão do consumismo, né? Consumo da tecnologia, consumo em todos os níveis, né? O excesso exagerado, né? Esse consumismo que fala de um homem voltado para fora, né, e que está internamente satisfeito, né, esvaziado, entorpecido do ponto de vista espiritual. E aí a questão da resiliência que tu trazia, né, que a resiliência, para mim, ele é fruto justamente da inteligência espiritual e emocional que falta muito no homem atual, né? A gente desenvolveu uma inteligência cognitiva, racionalista, voltado para questões das conquistas tecnológicas, que foram bem importantes, mas o mundo sensível, né, e o mundo que move enquanto um sentido, né, que a inteligência espiritual vai dar assim, esse questionamento não só como as coisas me afetam, mas qual é o sentido que elas têm na minha vida, né, e o para quê, qual é a meta, os ideais que movem a minha vida. Então, na medida que a gente consegue romper as amarras de uma consciência limitada, e a inteligência espiritual abre para essa consciência maior do homem espiritual, que busca um sentido, que não é só apenas viver por viver, né? Mas que tem a sua existência calcada na conquista dos valores espirituais. A gente começa, então, a largar a nossa capacidade de perceber a realidade, de se conectar com outras necessidades que vão trazer alegria, bem-estar, felicidade, e, consequentemente, resiliência, né? Uma capacidade de lidar com as adversidades, de tirar proveito do sofrimento, né? da dor, que o homem moderno não sabe mais sofrer. Ele lida com a dor, mas não o sofrimento, né? De poder subjetivar a dor e extrair da dor processos realmente de crescimento, de superação. Então, acho que a resiliência já é fruto dessa inteligência emocional e espiritual que está faltando muito em nós, né? Então, acho que está aí um desafio para todos nós. Tu sabe, Gelson, que isso estava falando, eu percebo, assim, o nosso mundo sensível, né? Nós somos psicólogos, somos espíritas, nós somos seres humanos, a gente também sente, né? A gente sente com os pacientes,
todos, cada um no seu processo. Muitos, que nem a Sheila falou, estão sofrendo muito com ansiedade, crises de pânico, né? Alguns até estão fazendo um aproveitamento muito grande de crescimento interno, né? Alguns, tu percebe isso, né? Um movimento bem forte, né? De autoconhecimento. E vocês sabem que uma coisa que eu penso comigo mesmo, dentro da nossa sensibilidade, né? Como ser humano, como médiums também, porque a mediunidade também sofre nesse período, as vibrações do planeta em convulsão, né? Que a gente se sente provocado muitas vezes. Né? Porque como é que a gente vai lidar com ansiedades, medos, incertezas, né? Porque a ansiedade, ela tem um duplo aspecto, né? Esse aspecto que o Gelson trabalhou aí, que é uma relação com o futuro, e a ansiedade em psicologia tem um outro nome também, que é medo, né? Ansiedade, então, é uma das manifestações do medo, é o desconhecido que está aí presente, né? Como é que a gente vai lidar com esse desconhecido sem sofrer? Então, tem uma tensão sobre a vida de todos, é natural, a gente sabe, né, ali por Kardec, quando a gente lê lá sobre os flagelos coletivos, né, o significado dos flagelos coletivos, de que isso tem um propósito de fazer evoluir a humanidade em poucos anos aquilo que levaria séculos para evoluir. Então tem um sentido em lidar com essa tensão, né? Mas é natural que nós nos sintamos provocados. Então, nós também estamos vendo, em termos de sombra coletiva, uma fúria que toma conta do planeta, né? Uma fúria com razão, sem razão, por motivo A, B ou C, por motivos políticos, por motivos econômicos, por motivos de saúde, mas o que está vindo à tona é um choque de realidades, um choque onde a incompreensão é muito forte. E, como seres humanos, ninguém aqui é santo, né? Todo mundo se sente provocado pela fala de alguma pessoa, por alguma colocação, seja N questões que existem na política nacional e internacional, por N aspectos, né? Então, temos aí esse aspecto da sombra, né? Eu penso que como nós podemos crescer em termos de humanidade desenvolvendo essa nossa paciência, né? Porque desenvolver a tolerância é quando nós somos ofendidos, quando nós temos algo a perder, quando nós somos provocados. Querem falar sobre a fúria? Nós já estamos aqui perto do nosso finalzinho, né? Mas é que eu acho que isso é importante. Nós estamos tendo movimentos bem fortes aí, né? Não só do corona, né? Mas as questões políticas, questões assim de intolerância muito forte. Pode falar, Sheila. Dentro da sombra coletiva, eu fiquei pensando na imaturidade que tem vindo à tona, porque a falta de tolerância, essa coisa de brigar por pouco que a gente tem percebido, está relacionado com imaturidade emocional mesmo, o fato das pessoas quererem... Vocês lembram, né, no início, a coisa de levar para casa um monte de papel higiênico? Então, isso é realmente simbólico, né, do que surgiu a partir do início, né, desse processo entre nós, né? O que veio à tona, melhor dizendo, não surgiu, veio à tona das pessoas. Né? Então, vem imaturidade. E a imaturidade, ela é muito realmente, está sendo mostrado uma reação bem infantiloide mesmo, não vou nem dizer infantil, porque as crianças, elas têm direito de serem birrentas, de ficarem sapateando quando elas querem as coisas, elas têm esse direito, tá? Porque elas estão em desenvolvimento. Mas o que a gente está vendo são adultos infantiloides, que estão brigando por muito pouco, que estão se acusando, que estão rompendo. Então é bem interessante a gente pensar no movimento, né, Gelson? Nesse movimento, essa emergência que a gente tem trabalhado sobre esse infantilismo que nós estamos vivendo e estamos percebendo, né, entre nós. Eu acho que a fúria, né, e a raiva, né, que a gente vê enquanto explosões de comportamento hoje em dia, por pouca coisa, pessoas se matando, né, o namorado mata o outro pela frustração, na questão das discussões políticas partidárias, né, e a gente vê essa fúria aí, e para mim essa fúria, ela é uma resposta justamente ao medo, né, porque a gente vê uma persona muito onipotente, que compensa, na verdade, um ser muito frágil. Então, no fundo, ainda as referências que nos sustentam são muito débeis. A gente tem uma persona que compensa, se mostra daí dona da verdade,
mas a incapacidade de poder se relacionar realmente com a multiplicidade dos fatores que envolvem o mundo, né? Esse mundo que é diversidade, que na unidade da consciência coletiva, pelo amor, tem os estilos, o nível de consciência de cada um, né? E a gente ter essa incapacidade de lidar com isso fala que colocou em xeque isso. Né? Então, a fúria é algo que foi colocado em xeque. A minha própria imagem, né, de eu é ameaçada. Quando o ego tem muito medo de estruturar. Então, tudo que é novo, que foge ao que é familiar, gera insegurança, gera temor. Né? Então, a gente está vendo assim, realmente uma desestabilização em todos os níveis. E aí eu me agarro com verdades e quero colocar essa verdade e impor no outro. Né? E a gente vê que na verdade, são um monte de gente perdida, né? Polarizada em visões parciais, num fundamentalismo em vários aspectos, né? Achando que está na luz e está na sombra, né? Tá tomado pela sombra, né? E isso independe de partido, depende de condição econômica, cultural. A gente está vendo isso em todos os níveis, a nível cultural, racial, religioso, e é um sintoma grave que a gente está vivendo nesse momento, né? E depende, Gelson, achei muito bom isso aí que você colocou, né? Porque, às vezes, em nome de uma pretensa verdade, nós nos damos o direito de açoitar as consciências alheias, né? Eu acho que o maior exemplo disso é que o próprio Mestre Jesus foi usado como símbolo da morte, que foram as cruzadas e a Inquisição. Então, acho que para o pensamento partidário, né, porque a gente sabe que o homo políticos, né, é uma camada da nossa vida, né, nós somos seres biopsicossociais espirituais, são camadas que convivem dentro de nós, e quando a gente tem a pretensão de viver apenas uma camada, nós nos tornamos desumanos, porque o humano compreende todas essas camadas. Eu acho que vale a indignação, vale o questionamento, a gente está implicado num todo, então a gente está comprometido. A questão é a forma como se dá, né? Essa maneira realmente violenta, desamorosa, antissolidária, incompreensiva, preconceituosa de todos os lados que a gente vê aí, né? E que aí realmente, em vez de ser um convite para um esforço de união, que estamos todos no mesmo barco, né? Um esforço solidário, que a gente está vendo a mesma dor, a mesma realidade. Se o barco afunda, todo mundo afunda junto. E a gente poder realmente tomar consciência que a gente precisa de um esforço do apoio do outro, e a gente sabe quanto a solidariedade é uma base para a experiência de felicidade, que um dos elementos de felicidade é realmente o sentimento de apoio mútuo, né? A gente poder contar um com o outro, e a gente vai perdendo isso em nome dessa diferença, e reforçando essa diferença, a gente vai perdendo um elo importante aí do processo social e comunitário, que é esse compromisso, né, de irmandade, de fraternidade, que nos une e nos compromete a todos a compreender, a cooperar e sermos sensíveis à dor e à necessidade um dos outros. Porque, na verdade, a dor é a mesma, né? A dor é a mesma, Gelson. Isso mesmo, isso pode nos convidar a dar vazão ao nosso lado instintual, né? Parece aqueles experimentos que eles deixam os bichinhos, os ratinhos ou os gatos, todos confinados, com pouco alimento durante um tempo, eles começam a se degladiar, né? Ou pode nascer justamente dentro de nós esse sentimento de solidariedade, né? Já estamos finalizando aqui, pessoal, tá muito gostosa essa conversa, né? Vontade que tem da gente fazer isso todo dia, até porque a gente está tão isolado. Eu noto uma coisa, assim, a gente tem medo, né? A gente, quando eu falei assim que a gente é convidado, a gente é provocado, porque a gente também se sente irritado em determinado momento, né? A infantilidade dos outros vai tocar na nossa infantilidade. Jung traz isso, que a gente só é tocado pela sombra coletiva porque a gente tem a nossa, né? Isso Sim. A gente pode até extrapolar para a questão espiritual em termos até de vibração, né? Porque a vibração mexe com os nossos aspectos psicológicos, isso é natural, né? Isso está tudo misturado, né? Então, nós estamos nesse momento gostoso, então, né, nesse período de isolamento, parece que é uma forma também de bater um papo com vocês, né? De tomar um café, de tomar um cafezinho com vocês, de conversar. Sim.
E acredito que nós possamos ficar com uma grande mensagem de esperança. Porque justamente o Espiritismo sempre tratou do tema da morte, não desvalorizando a manutenção do corpo, porque o corpo ele precisa estar vivo, porque ele é um carro do espírito, ele é um laboratório da alma, aonde nós vamos passar pelo nosso processo de aquisição intelecto-moral. Então, a vida física ela é muito importante. Porém, vamos fazer como a Sheila falou, vamos rever os paradigmas, né? Apesar da vida ser muito importante, nós sabemos que o espírito subsiste, ele segue vivo depois da morte. Ou seja, nós somos indestrutíveis. O Espiritismo conseguiu trazer para a realidade aquela frase, né? Morreu, mas passa bem. Vocês já ouviram falar, né? Como é que está o fulano agora, depois da morte? Morreu semana passada, já temos notícia dele. Isso é possível, pessoal, para que nós possamos relativizar o papel que a gente dá para a morte, repensando também a vida. Então, qual é o convite? Para que nós possamos sair do pânico em relação ao coronavírus, em relação ao advento da morte, porque nós seguimos vivos na espiritualidade, só que sair do pânico, cuidado, não é banalizar. Porque em termos psicológicos ainda infantis, da nossa forma natural aqui do nosso planeta, de provas e expiações, a gente só dá valor porque a gente está apavorado. Parece um pouco daquela humanidade do Velho Testamento que só respeita a Deus porque tem medo, não é? Então precisa haver uma imagem psicológica de um Deus punitivo, de um Deus vingativo para a gente levar a sério. Então, parte do nosso processo de individuação é conseguir ficar um pouco mais tranquilos em relação à ameaça da morte, porém levando a sério. Pois essa é uma aquisição do nosso espírito, né? Trabalharmos a esperança, a solidariedade, valorizando este momento, porque muitas pessoas estão muito pessimistas e negativistas, né? Pensando, poxa, mas o que isso traz de bom para a humanidade? Enquanto os espíritos trazem que é uma experiência muito válida. Se por um acaso, na pior das hipóteses, nós desencarnarmos via coronavírus, esta experiência fica gravada no nosso ser. Pois vamos para o plano espiritual, para a vida espiritual, como também para as novas reencarnações, com esta experiência gravada dentro de nós. Com uma experiência sadia, por mais que ela tenha os seus tormentos. Pessoal, estou muito satisfeito com a fala de todos, acho que foram colocações excelentes. Gostaria de ouvir a última palavra, então, de cada um. Então, quando você falou em esperança, eu estava pensando na palavra esperança também. Até porque você também tinha dito antes, Alexandre, que a gente vai passar, né? É o que todo mundo diz, a mídia usa muito esse termo. Mas se passar e não ficar, né, como você estava dizendo antes, a experiência, então a gente realmente vai perder uma chance muito grande, né? Então a esperança que nós estamos realmente conseguindo fazer essa introspecção que nós iniciamos falando que seria necessário, essa entrada para dentro, né? Realmente esse olhar dos cantinhos que estavam ali escondidos, mas sem perder o olhar daqueles que estão convivendo conosco, sem perder esse olhar e prestando atenção nas individualidades, porque talvez antes a gente estivesse correndo demais e não conseguindo prestar atenção naqueles que convivem conosco na nossa família, né? Então, isso é um grande prejuízo, se nós deixarmos passar esse momento e não prestarmos atenção nas individualidades que estão conosco, tá? Eu acho que isso é uma das questões assim, importantes para a gente prestar atenção, mas eu também queria falar sobre o fato do pânico, né, que você disse assim, para não entrar em pânico, né, porque nós estamos aqui neste momento, e aqueles que já estão partindo, mais de 10 milhões, eu não sei atualmente quanto que está, mas que seja ficar, né, após pandemia, ou partir após pandemia, todos nós estamos tendo um compromisso gigantesco, não é? Porque quem está partindo, já com as experiências, com os erros, e vão ter a chance de retornar para uma geração que nós sabemos, né, que é a nova geração. Então, esse retorno que esses que estão partindo, eu acho que é uma questão interessante, é um tema para um trabalho novo, não é para a gente continuar aqui, mas é só para a gente começar a lançar essa semente, né, desses dois blocos de espíritos que estão
que vão continuar encarnados e trabalhando pelo planeta de regeneração, e os que voltarão depois para dar continuidade após a gente, né? Eu acho que isso é bacana da gente poder locubrar um pouquinho, né? Eu sou extremamente otimista, sim, eu sou uma pessoa muito otimista, mas otimismo não quer dizer negar a realidade, né? A gente está num momento pesado, delicado, sensível, e esse otimismo a gente manter realmente, né, nossa consciência dessa visão mais ampla da realidade, né? Sabendo que nós temos esse compromisso com a vida, né? Em todos os sentidos, né? Então, não pânico, mas não negligência, né? E esse compromisso que é viver a vida por inteiro. E viver por inteiro, assumir tudo que cabe esse momento, mas sabendo que cada experiência desse momento pode ser preciosa na aquisição de novos valores espirituais, na conquista de realidades novas em favor do nosso crescimento. Então, vamos confiar, vamos fazer a nossa parte e vamos tirar o melhor proveito desse momento sem perder o cuidado, o tema do cuidado, de poder ser responsáveis um com o outro e consigo mesmo. Então, essa é minha mensagem final aí para hoje. Excelente, amigos. As emergências naturais da sombra, dos medos e da morte, a espiritualidade superior também está sobre nós, envolvendo o planeta com uma eterna luz, né? A presença de Jesus nesses processos de desenvolvimento da humanidade é muito presente. Então vamos ter essa confiança que a espiritualidade está conosco, vamos buscar este aprimoramento, este olhar interior, que é também portador de esperança sadia, né? Como o Joana de Ângeles, mais uma vez, no livro Psicologia da Gratidão, nos traz que a gratidão ela não é ingênua. A gratidão, o otimismo deve ser uma forma imediata de encararmos a vida, de uma forma bem realista. Pois aquela gratidão que precisa que tudo esteja bem para se sentir grata, na verdade, é uma infantilidade. Né? Eu estou grato porque está tudo no seu lugar, né? E eu não desenvolvo essa potencialidade da alma de agradecer a experiência da vida, mesmo que ela transcorra por caminhos que nos são inesperados, certo? Meus amigos, este foi então o nosso programa Debatendo Joana de Ângeles, aprofundamento na série psicológica. Logo, vamos estar aqui também com os demais professores, dando seguimento a este formato, assim como também nos aventurarmos nas nossas lives com participação do público. Deixe aí a sua dúvida, a sua pergunta, o seu comentário. Gostaria que façamos, então, lives para que vocês possam colocar as suas perguntas. Deixe aí a sua opinião. Então tá, Sheila, Gelson, muito obrigado pela participação de vocês. Um abraço a todos. Obrigada. Tchau, tchau.